Oi, meu nome é Daphne Cecimélia e hoje eu vou falar sobre o labirinto do self. E agora eu tô falando do Parque da Casa Modernista, em São Paulo, capital. E eu tô fazendo estilo selfie, porque eu acho que esse tema pediu para eu fazer dessa forma. Então eu vou fazer super old school mesmo, com algumas imagens que eu posso te mostrar aqui na câmera mesmo, falando sobre o tema, labirinto do self. Eu queria falar sobre a importância de olhar dentro de si para achar as respostas que você procura para mudanças e transformações na sua vida e para os trabalhos de autoconhecimento. E primeiro eu vou mostrar alguns exemplos de labirintos. Vamos falar sobre o labirinto do self, vamos falar sobre labirinto, sobre o self e sobre as coisas juntos mesmo. Primeiro olha só, esse exemplo aqui. Quem adivinha? Quem adivinha? É o Harry Potter, né? No filme Cálice de Fogo, ele entra no labirinto, faz parte das tarefas, né, para ganhar o cálice. E ele entra nesse labirinto e lá dentro tem uns desafios, né? Outro exemplo realmente tá no próprio título do filme, da história, é Labirinto do Fauno, onde uma menina precisa ir e ela enfrenta um monte de desafios também quando ela entra no labirinto. E ela encontra lá no meio, no centro, ela encontra o fauno e a pergunta dela principal. Tem um labirinto aqui, um exemplo de labirinto que esse aqui é na França, numa catedral na França. Na China tem um que é muito turístico. Aqui. Tem na Escócia, bem bonito, que é feito com pedras. Na Califórnia. Essa foto é bem louca. Olha só. Labirinto na Califórnia. Esses serão alguns exemplos. Também tem um labirinto feito de areia lá em Brasília, no Templo da Deusa. E esse formato é o formato que faz você entrar dentro, na trilha, entrar no centro e sair de novo, novamente, tipo em forma de espiral, em forma de labirinto mesmo, que faz você meditar. É um movimento do corpo por dentro e daí por fora, que é uma reflexão bem profunda quando você trata com reverência e como sagrado mesmo. Não é simplesmente turístico como aquela foto lá na China. Realmente é um momento para reflexão. E no mundo inteiro esse formato de labirinto é usado construído para esse tipo de reflexões, para momentos solitários, para momentos de meditação. Então, quando a gente pensa no labirinto do self, a gente pensa em entrando nesse meio para chegar no meio do nosso self. E eu vou mostrar o que eu quero dizer como self. É o que eu aprendi quando eu estudei Carl Jung. Carl Jung, que escreveu O Homem e Seus Símbolos. Ele fala sobre os símbolos coletivos da humanidade. Também quando ele refere ao self, ele refere um desenho que é mais ou menos assim. Que é, tipo, ele refere isso como o psique da pessoa ou o self da pessoa. Vamos ver. Tem a consciência, que tá a parte que a gente lembra mesmo, que a gente pensa, que a gente tem consciência, quer dizer, sabemos que tá rolando. Temos o ego,
que aqui a gente faz, o que a gente, como a gente pensa, o que está tudo no superfície. Por trás tem a sombra, por trás disso um pouco, é o lado escuro, uma outra parte da gente que a gente prefere não mostrar, não demonstrar. E o resto daquela bolinha é o inconsciente, toda a parte cinza é inconsciente, que quer dizer, o que está na sua mente, mas que você não pensa sempre. O que não está sempre acessível na memória. E a coisa toda é seu self. Quer dizer, e daí no meio tem aquele pontinho aí, que é preto, que é o núcleo do seu self, que é a parte de dentro de você que tem a conexão com o todo, a conexão com o self inteiro, e é o, sim, seu centro, que digamos que é o seu centro. Então, assim, nossa mente é tudo isso. E normalmente temos só acesso às partes mais claras, vamos dizer. Né? As partes mais claras que a gente vê todo dia, que a gente tem consciência todo dia, que a gente pensa superficialmente. Então, quando a gente faz as meditações, a gente chega mais perto de conhecer o inconsciente e o núcleo do nosso self e o todo. Então, ficando na superfície, é muito fácil esquecer que somos muito mais do que pensamos. Então, o labirinto do self, que seria fazer aquele formato, fazer aquela jornada para tentar conhecer o resto, conhecer o que é mais cinza, o que é mais escuro. E às vezes fica bem difícil fazer, porque às vezes as coisas mais escuras são mais difíceis de enfrentar. Os instrumentos de fazer isso são meditações. E eu gosto de anotar o que eu medito e também anotar quando eu tenho certas perguntas para responder. Eu anoto. Eu tenho aqui, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento e eu comprei esse aqui que está escrito I Love You na frente, que é um trabalho de autoconhecimento que estou fazendo, que é muito difícil fazer. Então eu faço assim, lembrando cada vez que eu passo esse caderno, tem I love you na frente, eu te amo. Então eu me amo, fazendo esse trabalho é um ato de amor. Então é bem estratégico, né, para eu fazer com mais facilidade. Também esse grande que tem perguntas, anotações de respostas, e eu tenho um pequenininho também, que eu comprei especialmente para isso, para anotar insights e coisas que eu tenho na rua. Então isso dá para andar com esse pequenininho e escrever coisas quando eu penso. Porque como sacerdotisa eu estou no trabalho, no caminho de autoconhecimento e não tem horários para os insights vierem. Não tem momentos que eu vou ter maiores insights, maiores ideias, maiores toques da deusa. Não tem horário marcado para isso. Eu posso sentar, meditar, anotar. Sim, isso faz parte. Posso fazer meus rituais devocionais, e os rituais que são realmente de reflexão, os feitiços e tudo mais. Isso, sim, tem hora marcado. Mas não é só durante desses momentos que as ideias vêm quando eu estou realmente querendo fazer um trabalho de autoconhecimento. As ideias podem vir de qualquer de qualquer fonte, né? Em qualquer atividade que eu esteja fazendo. Eu estou aqui gravando nesse parque, eu escolhi esse parque que é aqui que eu venho às vezes para fazer reflexões, para fazer rituais. Fazemos rituais aqui, às vezes o Coven Vermelho de Xi faz rituais aqui dentro. É um parque bem tranquilo. E às vezes eu venho aqui só para fazer minhas reflexões e anotações, porque aqui é mais tranquilo, é contato com a natureza, que dentro da minha casa não vou ter, né? Porque eu moro em São Paulo, só no quintal um pouquinho, mas o quintal também, dentro de casa, e sempre tem aquele movimento de casa, aquela coisa que chama, as tarefas de casa chamam atenção, os membros da família chamam atenção, os animais, tudo. Então é difícil ficar assim, quietinha e focada, né, sozinha às vezes. Então eu venho pra cá, que é perto de casa. É um exemplo de lugar que eu venho para fazer reflexões e para
para começar a fazer, para dar atenção dessa jornada do labirinto do self. Então, assim, para entrar nesse labirinto, tem as meditações. Agora, para um novato, assim, você pode pensar assim, você fala com uma sacerdotisa e fala, medita com tal deusa, medita com tal deusa, e as coisas ficam difíceis. Então, porque sendo novato tem que trabalhar a concentração, a visão, tem que concentrar, tem que treinar você entrar em alfa para você poder entrar nas ondas da magia mesmo. Mas começando com deusas específicas, você tem talvez uma certa pergunta sobre a sua jornada de vida. Então, sugestões básicas de meditações com deusas. Você tem uma dúvida sobre a sua vida amorosa, por exemplo, ou você está sentindo perdida e você precisa entrar pertinho do seu... quer entender o que está acontecendo com você. Então, a meditação com a deusa Afrodite é bom para isso. Pedindo a ela respostas das perguntas que você nem sabe perguntar. Você nem sabe fazer a pergunta certa. Então, o negócio é ser aberto para ouvir o que a deusa tem para te falar. E a resposta talvez não vem no momento da meditação. Tá sentado, tá aqui no Parque Modernista, da Casa Modernista, tá meditando, tá com as árvores, tá tudo mais. Respire fundo, abre as portas, abre seu coração, abre sua mente nesse momento. Pelo menos é isso que acontece comigo. Daí eu deixo assim a minha conexão com a deusa. Estou falando com a deusa Afrodite, por exemplo. Isso deixa as portas abertas. Daí eu vou andando com minhas vivências no mundo para ver o que ela me mostra, para eu entender a resposta que ela está me dando. Na vida financeira, conversando com a deusa Lakshmi, é boa. Ela é uma deusa do amor e da riqueza. Então, da riqueza, pode falar com ela sobre dúvida ou sobre como pode melhorar as coisas ou o que vai fazer, que mudanças tem que acontecer e abrindo a mente para essa jornada. Na minha vida, quando eu tive momentos de fazer escolhas muito difíceis, eu falei com a deusa Hecate. Então, em todos isso tem a ver com o labirinto do self, tem a ver com a jornada por dentro de você. Então, assim, nada mais... Quando a gente fala com a deusa, a gente está falando com a deusa não fora da gente, a gente está encontrando a deusa dentro de nós. Então, é uma certa jornada por dentro. E daí você aprende como isso vai se expressar na sua vida. Mas o movimento por dentro é importante. No princípio tem que começar a andar e não tenha medo de enfrentar aqueles desafios que começam a acontecer no lado no caminho de dentro de você mesmo. E em situações difíceis, em geral, na minha vida, eu pessoalmente sempre falo com a deusa Dano, a grande mãe celta. Ela resolve, ela me mostra, ela demonstra, ela me dá sinais. A deusa Dano, como ela é a grande mãe, ela abrange todas as situações e ela cuida de mim. Então, ela vai me mostrar o que eu preciso saber. E o que eu preciso saber já está dentro de mim mesma. Aquela velha história. Você sempre tive o poder. Sempre teve o poder dentro de si, você só precisava reconhecer. Então, assim, essas meditações servem para isso. Tem outras sugestões de como conhecer você mesmo, o que está acontecendo dentro de você e como você funciona. É o pentáculo. As reflexões sobre o pentáculo. Eu achei aqui um exemplo só de um pentáculo básico que tem o contato com os elementos. Então, cada vez que você senta e reflete, você pode refletir sobre um aspecto um elemento e os aspectos daquele elemento. Sobre vida financeira, sobre saúde, sobre bases
você se conecta com a deusa, com as deusas e o elemento terra, por exemplo. Começando com isso. Essas aqui são um pentáculo é um mecanismo. Então, começando na terra, você vai para a água depois, daí para o ar, daí para o fogo, daí sobe para o espírito no final. E você vai fazendo, né, em cada dia ou cada semana, ou a frequência que você escolhe, as reflexões sobre as conexões com os elementos. Isso revela diferentes coisas para você sobre você mesmo. Você trabalha a conexão com aquele elemento e também os temas daquele elemento começam a se revelar para você. Os temas e como você funciona, o que está dentro de você, toda aquela parte cinza começa a se revelar através das meditações, as atividades e os exercícios que você acha que tem a ver com aquele alimento. E também eu tenho um exemplo de um pentáculo Feri, da tradição Feri, e que eu vou mostrar o livro também, aqui que são outros temas mais difíceis, mas nem tanto. Tudo é difícil quando você realmente entra com tudo nessas reflexões sobre seu self, tentando descobrir sobre tudo todo você, não só a superfície e não só o que outras pessoas falam que vejam em você, mas o que realmente existe dentro de você e como você funciona. Tem os temas sexo, self, paixão, orgulho, poder. No livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, que eu tenho minha versão em inglês, que eu comprei uns 20 anos atrás. E dentro do livro tem a explicação de como refletir com esses pentáculos. Pentáculo de ferro, de pérola, de vida, são aqui dentro do livro e a explicação de como funciona. Como essa palestra aqui vai ser curtinha, eu não vou explicar tudo como funciona, porque tem perguntas e reflexões sobre cada ponto. E o que pode revelar para você. E a ideia é que você precisa de coragem para enfrentar o que essas meditações e reflexões vão revelar para você. Tem uma outra ideia aqui, são vivências com oráculos. Você compra um baralho de tarô e pega uma carta de tarô. Você olha e vê a imagem e você lê também a explicação sobre o tarô, sobre aquela carta. E daí você coloca ou no seu altar, ou você anda com a carta e começa a sentir a energia daquela carta. E também sentir como você funciona em relação ao tema daquela carta. Isso pode acontecer também, pode fazer isso também com o Om, com os símbolos Om. Você que representa a árvore, que é um alfabeto celta, que tem mistérios por trás. Pesquisando um pouquinho sobre Om, comprando um jogo de Om, você pode fazer vivência com Om também. A mesma coisa, você pega você vê, você faz a pesquisa racional, que é ver o que no livro está escrito sobre, e olha a imagem, sim, vê o que você sente. E daí você vive com aquilo, você anda com aquilo, você deixa no altar, ou você deixa no bolso, deixa com você, deixa ao lado do seu espelho para você ver todo dia de manhã. E daí você vê como aquela energia vai não só mostrando o que ele é, mas vai mostrando como funciona em relação a você. E as suas vivências da vida são para você prestar atenção para ver o que você pode, o que você está vivendo e o que está revelando para você sobre aquele tema. Então, essas meditações são simples, que eu acabei de mostrar, são de novato, mas vale fazer muitas vezes e vale repetir até, né, mais velho na bruxaria. Não é só para novato, mas é um bom lugar para começar. E todo esse tema sobre o labirinto, refletindo sobre as histórias de quem entra em labirinto, sobre o Harry Potter, sobre a história do labirinto do fauno, o que acontece,
é que são histórias sobre a jornada do herói. E explicações sobre a jornada do herói, e mais profundamente, eu vou explicar um pouquinho o que é, mas a jornada do herói pode comprar o livro de Joseph Campbell. Eu não li esse livro, mas eu assisti esse documentário aqui, chamado Finding Joe, que é sobre Joseph Campbell e sobre o livro dele. Joseph Campbell fala sobre a jornada do herói. E o que é isso? E por que isso tem a ver com o labirinto do self? Aqui que é um exemplo da jornada do herói. A jornada do herói tem a primeira fase é o chamado, segundo transição, terceira desafio, o quarto abismo, o 5 é transformação, o 6 vem o insight, 7 reparação e 8 é retorno. Então, assim, essa é uma demonstração simples, uma imagem simples sobre a jornada do herói. O que acontece quando alguém vai se tornar herói? Assim, tem uns passos que acontecem. E se você vê, você pode fazer a comparação, o chamado, a transição, o desafio, e te leva até o abismo. E o abismo e a transformação acontecem no centro do labirinto. E o insight também. Daí, quando começa a sair, você vive a reparação e o retorno. Então, assim, tudo é aquela coisa de entrar dentro e tem que ir muito, muito profundamente para fazer alguma transformação. E daí sair de novo, para você viver e continuar com sua vida transformada. E agora eu achei também uma imagem que não é muito boa, mas mostra a parte de cima é mundo conhecido e a parte de baixo é mundo desconhecido. Então você está no mundo comum, tá? Daí você escuta, chamado à aventura, certo? Você escuta a chamada à aventura, quer dizer, às vezes as pessoas são chamadas da deusa para ir e se dedicar numa tradição, por exemplo, ou se dedicar a algum estudo da bruxaria ou do autoconhecimento. Nesse exemplo aqui, o próximo ponto é recusa do chamado. O que quer dizer? Eu não sei, não quero fazer isso não, é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. E tem encontro com o mentor. Então, encontro do mentor, com o mentor quer dizer que alguém que você, ou a sacerdotisa, ou algum livro que te inspira, ou alguma coisa que vai te guiar um pouquinho para você começar a entrar nessa jornada. Mas para mim, eu acho que depois, o que acontece, depois que você encontrar um mentor, daí acontece a coisa mais difícil. Tem o cruzamento do primeiro limiar. Ok? E daí você entra na primeira parte do mundo desconhecido. É esse momento que algumas pessoas desistem dessa jornada do herói. Quer dizer, estão querendo uma transformação, mas desistam quando a coisa começa a ficar difícil porque é desconhecido e desconfortável porque é desconhecido. Daí começa as provações, aliados, inimigos. Você vai achar quem é realmente ao seu lado e vai descobrir quem não é ao seu lado. Às vezes não são as pessoas que pensamos. E as provações e desafios para chegar lá. Para ir mais profundo não é fácil. Para ir mais dentro do centro não é fácil enfrentar essas coisas. Não é porque somos feios por dentro, mas é tudo desconhecido. E às vezes isso é surpreendente e muito, muito assustador de ver. Daí aqui a gente chega na aproximação da caverna profunda. Tá chegando mais perto do centro, tá chegando mais perto da parte mais difícil do labirinto. Daí, para chegar realmente no centro, tem uma provação difícil ou traumática.
Então é uma coisa muito, muito diferente. Uma coisa muito, muito, muito difícil. Vai ter que matar algum dragão e, como sabemos, esses dragões normalmente são os desafios internos que precisamos enfrentar, os dragões internos. Os desafios internos acontecem e a provação difícil traumática, que vai gerar uma mudança. Porque a coisa desconhecida, você vai ter que lutar por você. Lutar para você. Então não adianta começar nesse lado e não que não adianta, mas alguém que está querendo transformação mesmo, ou está querendo crescer, que crescer é uma certa forma é uma transformação. Entrar no mundo desconhecido e desistir. Daí você não virou o herói da sua própria vida. Você começou, mas não continuou. Mas chegando ali na provação difícil, traumática, ok, você vai viver uma coisa super, super forte, mas depois tem a recompensa. Depois tem a recompensa. Depois tem o caminho de volta. Depois você começa a voltar para o mundo conhecido. A ressurreição do herói. Quer dizer, você simbolicamente morreu e vai renascer um herói, vai renascer a sua nova pessoa, vai renascer como a pessoa transformada que você queria conhecer, ou você vai renascer como alguém que se conhece, né? Não é que você mudou, você virou mais você mesmo. E daí tem o retorno transformado, daí você consegue se atuar e viver no mundo da forma que você aprendeu a viver com essas reflexões. Então, para enfrentar o labirinto do self, é enfrentar a jornada do herói na sua vida e enfrentar a possibilidade de você virar o próprio herói da sua vida, ou heroína. É a possibilidade de você mudar o que tem que ser mudado porque você fez o trabalho, você enfrentou os desafios e você morreu e renasceu uma nova pessoa transformada. Então a minha proposta para quem quer estudar a bruxaria, quem quer ser sacerdote ou sacerdotisa, quem quer viver esse caminho de paganismo, de ser mais autêntica na sua vida, reflete primeiro sobre o seu chamado e sua coragem de enfrentar os desafios no caminho para chegar no centro, do labirinto do self. O que você vai encontrar lá está dentro de você já. E é só você encontrar para você virar mais você mesmo. É o que o chamado da deusa significou para mim. O que eu escutei quando ela me chamou para viver em serviço dela. Eu precisava aprender a ser mais eu. E eu comecei a fazer isso com as mesmas meditações que eu mostrei para você. Eu continuo fazendo esse tipo de coisa até hoje. Então, recapitulando, para aprender um pouquinho mais sobre a psicologia de tudo isso, do inconsciente coletivo, eu recomendo o livro O Homem e Seus Símbolos, por Jung. Eu recomendo o livro ou o filme, o livro sobre a Jornada do Herói, ou o filme Finding Joe sobre Joseph Campbell. Muitíssimo. A Dança Cósmica das Feiticeiras por Starhawk. Então é isso, gente. Espero que gostaram. Qualquer dúvida pode falar comigo diretamente. E bom dia para vocês. Tchau!